Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue te guardando, te abençoando, nos guardando, né, e nos protegendo a cada instante e a cada momento, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos, então, no nosso capítulo de número 7. Capítulo 7, um capítulo que vai trazer algumas questões que até nos assusta, né, quando a gente para pensar e avaliar o que o povo de Deus estava fazendo. Quando nós lemos do versículo 1 até o versículo 29, nós vamos ver que Deus, através de Jeremias, está dizendo ao povo que o fato deles terem o templo, dos fatos deles estarem frequentando o templo, não vai livrá-los. Porque o templo, a religiosidade, o culto, o estar unido ali como povo, como igreja, não é de forma alguma garantia de salvação e nem irá salvar. Por quê? Porque o povo acreditava, Israel por muito tempo passou por isso, acreditando que o fato de ter o templo em Israel, ter o templo em Jerusalém, que só o fato de ter ali já contaria como a presença de Deus, então mal nenhum viria, porque eles tinham o templo. Por isso que quando Jesus vai falar, que ele diz que vai destruir o templo, e aí dá pra gente entender por que o povo fica tão bravo com Jesus, tão irritado, tão furioso com Jesus, quando ele diz que vai destruir o templo, porque o templo era sinal da presença de Deus, era o sinal das bênçãos de Deus, da proteção de Deus. Então, quando eles passavam por qualquer dificuldade e olhavam, não, mas nós temos o templo, então o Senhor vai nos abençoar. E Deus, através de Jeremias, está dizendo que não, o templo não é nada, o templo é simplesmente uma construção humana, né, para representar algo, mas que o templo não o salvaria e não mudaria a sentença de Deus sobre a vida deles se eles não mudassem de atitude. O que vai acontecer muito, pessoas que muitas vezes nós vemos que acham porque se considera crente, batizou, está no culto, participam da ceia, faz parte da igreja, que isso é o suficiente. Não. A própria Bíblia vai dizer, o próprio livro de Hebreus vai dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única forma, o único jeito que nós temos de agradar ao Senhor é através da fé. E é isso que Jeremias também está passando para o povo. Que olha, não é o fato de estar no templo, não é o fato de ter o templo, é o fato de crer no Senhor, de ter fé, de poder crer. Então o que muda a nossa história não é onde frequentamos, o que muda a nossa história é o que nós temos no nosso coração, a fé que nós temos. E do versículo 30, ainda emendando já um pouquinho com o capítulo 8, mas vamos pensar aqui do 30 ao 34, Deus coloca que a abominação que Israel estava fazendo, como ele diz, né, o pecado, às vezes hoje a gente diz, mas isso não é nada, né? Já ouviu aquela expressão, tá fazendo uma tempestade num copo d'água, mas uma coisa pequena leva a outra coisa pequena, que leva a outra pequena, vamos dizer assim, um pecado pequeno que te leva a mais um pecado pequeno, mais um pecado pequeno, e isso vai aumentando, aonde faz podemos dizer, porque Israel estava fazendo aqui uma aberração, Israel estava ao ponto de pregar os seus próprios filhos e sacrificar a Deus, aos deuses estranhos. Deus está dizendo, que dia que eu pedi isso para vocês? Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Então Deus diz que é algo realmente abominável e que Deus vai vir com sentença furiosa contra isso. Então nós precisamos a cada dia, irmãos, estar realmente conectados, lendo a Bíblia, buscando a palavra do Senhor para entendermos o querer e a vontade do Senhor, para não cairmos nesses erros, achando que aquilo que nós fazemos nos garante alguma coisa, que não, é aquilo que nós somos em Cristo, é a fé que nós depositamos nele a cada dia, a confiança que nós depositamos, e não tomar cuidado para que um pecado pequeno, uma coisa que eu acho que não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, isso vá me levar a uma situação muito maior e que vai, vamos dizer assim, ofender de uma forma muito grave o coração de Deus. Então que possamos pensar com calma, com tranquilidade e avaliar a nossa vida a cada dia. Deus abençoe, forte abraço, que Deus continue agindo na vida de todos em nome de Jesus.